Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia. Meus amados irmãos, havia uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. A igreja estava sendo perseguida de maneira cruel. Era uma grande perseguição religiosa. E esta perseguição culminou na morte do apóstolo Tiago, o irmão de João. Herodes estende as mãos sobre alguns da igreja e Tiago, irmão de João, foi morto. E por essa questão aumentou-se ainda mais a perseguição contra a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que Herodes, ao entender que a sua maneira de agir agradou aos judeus, ele continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. A Bíblia diz que, havendo-o prendido, o encerrou na prisão e entregou-o a 4 quaternos de soldados. Herodes manda matar Tiago e agora, vendo que isso aumentou a sua popularidade entre aqueles que estavam também contrários à igreja, ele manda prender a Pedro. E quando ele manda prender a Pedro, ele destaca ali 16 soldados para tomar conta do apóstolo Pedro. Na verdade, Herodes estava receoso, porque Pedro já havia sido preso e milagrosamente já havia sido tirado da prisão pelo Espírito de Deus. E agora, querendo se precaver, Herodes destaca 16 soldados para tomar conta de um homem.
Diz a Bíblia que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus amados irmãos, Pedro estava ali naquela prisão. 16 soldados tomavam conta daquele homem. Podemos dizer que ele estava sendo considerado um prisioneiro de alta periculosidade. Mas a Bíblia diz que Pedro não estava sozinho. Quem sabe Herodes pensou que Pedro estaria frustrado, que Pedro não teria nenhuma cobertura. Mas a Bíblia diz que Pedro não estava sozinho. Por quê? Porque havia uma igreja unida orando por Pedro. Aleluia. Você não está sozinho. Tem uma igreja unida que está sempre orando um pelos outros. Se fôssemos dar um tema para esta mensagem, seria a intervenção divina em tempo de crise. A crise era muito grande, afinal, Pedro já estava preso e já estava sentenciado à morte. Porque a Bíblia diz que Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava fazendo para o comparecer, e nessa mesma noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava tão tranquilo que estava dormindo, porque ele sabia que não estava sozinho, havia um povo orando por ele. Aleluia. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diz a Bíblia no Salmo 133, no versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. E você sabe muito bem de cor esse salmo. Aleluia. Você conhece esse salmo de cima a baixo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os irmãos estavam unidos, pastor Jorge Borges. Estavam unidos buscando uma resposta da parte de Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, orai sem cessar. O povo estava orando. O povo estava pedindo uma resposta, uma solução. Lá na epístola do apóstolo Tiago, não esse Tiago que nós estamos dizendo aqui, que foi morto por Herodes, mas o Tiago, irmão de Jesus, diz assim no capítulo 5, no versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não sei qual tem sido a sua oração nesta noite, mas Deus tem socorro para você no tempo de angústia. Há socorro para a tua vida no tempo de angústia. Aleluia. Certamente o clamor da igreja estava chegando ao trono da graça. Aleluia. Quando você começa a clamar, quando você entra diante da presença de Deus, quando você entra na sala do trono, o Deus que você serve está ali te ouvindo e pronto a te atender. Diz a palavra do Senhor em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele vai te anunciar coisas que você não sabe, mas clama, ele diz, clama a mim. Ele chama você para clamar a Ele. Clama a mim que eu vou te responder. Clama a mim. Deus vai te ajudar. Isaías 59, versículo 1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aleluia. Deus vai te ajudar.
Deus vai te tirar desta aflição. Salmo 91 que foi lido aqui nesta noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tem livramento de Deus hoje para você. Glória a Deus. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A igreja estava orando e Pedro descansando no Senhor. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados. Observe que havia dois soldados com Pedro, um de um lado com as algemas, o outro do outro lado também algemado a Pedro. Mas Pedro estava dormindo. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia diz: descansa no Senhor, espera nele. Aleluia. Pedro estava descansando no Senhor. Aleluia. Mesmo sabendo das intenções de Herodes, Pedro estava tranquilo. Diz a palavra do Senhor no Salmo 3, no versículo 5: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor está sustentando você nesta hora. Levante a sua mão assim em nome de Jesus. Levante a sua mão assim em nome de Jesus. Receba o sustento da tua vida agora. Aleluia. Glória a Deus. Pedro estava dormindo. Salmo 4, versículo 8. Diz assim, eu quero ler para os irmãos. Salmo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quer ter segurança? Fica com Deus. Permaneça na presença. Pedro não estava ansioso. O próprio apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Pedro diz assim, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, aleluia, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 22, versículo 55, lança sobre o Senhor a sua ansiedade, Ele te susterá, não permitirá, escute bem isso, que o justo seja abalado. Pedro estava ali, mas Deus não permitiu que ele ficasse abalado. Quem age assim recebe o sustento de Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Pedro estava descansando, e nós sabemos que é bem-aventurado o homem que confia e descansa no Senhor. E como resposta à oração da igreja, porque a oração de um justo, como já dissemos aqui, tem muito efeito. Deus ouve a oração da igreja, e Deus agora vai mandar uma resposta. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo
12, nós vamos ver essa resposta da parte de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que sobreveio, versículo 7, o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Aleluia. Deus envia a resposta. Você crê que Deus está enviando anjo agora para resolver aquela causa? Você crê que a palavra que está escrita no Salmo 91, no versículo 7, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, vai acontecer nesta noite, através da palavra do Senhor, pela bondade dEle, por meio do Espírito Santo na sua vida? Aleluia. Deus enviou o socorro para Pedro. Deus vai enviar o socorro para você. Deus vai enviar socorro para você. Deus vai enviar socorro para a tua vida. Deus vai enviar socorro para a sua família. Aleluia. Observe que o anjo foi enviado por Deus. O que era para Pedro fazer, o anjo não fez por Pedro. Entenda isso. O que era para o Pedro fazer, o anjo não fez por ele. O que era para Pedro fazer, o anjo não fez. O anjo disse assim para Pedro: aleluia, levanta-te depressa. Isso quer dizer que Pedro poderia se levantar. Se levante nessa noite. Aleluia. Segundo, o anjo disse assim para Pedro, para que ele vestisse. Diz assim, e disse-lhe o anjo: cinge-te, se vista. Isso Pedro também podia fazer. E o anjo também diz para Pedro, para que ele atasse as suas sandálias. Coloque as sandálias. Aleluia. Isso Pedro podia fazer. Pedro também podia seguir o anjo, porque quando o anjo sai, Pedro sai acompanhando aquele anjo enviado pelo Senhor. Mas aquilo que Pedro não podia fazer, o anjo do Senhor fez por ele. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que o que era impossível para Pedro, Deus enviou o anjo para realizar em favor de Pedro. O que é impossível para você, Deus vai enviar o socorro. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, aquilo que ele não podia fazer, o anjo fez. Pedro estava com 2 cadeias, não é isso, meus irmãos? Pedro estava com algemas. De um lado havia algemas entre ele e um soldado, e do outro lado também havia algemas entre ele e outro soldado. Diz a palavra do Senhor que aquelas algemas foram partidas. Aleluia. Oh, Deus misterioso, Deus de poder, há algemas sendo partidas agora, tem algemas sendo quebradas agora, tem algemas que estão caindo, estão agora sendo desfeitas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 10. Pedro passou por todos os soldados e ninguém viu Pedro. Sabe por quê? O que Pedro não podia fazer, o anjo fez por ele. O anjo escondeu Pedro, cegou os olhos dos soldados, não viram Pedro passar. Eram 16 homens, mas nenhum deles puderam ver Pedro avançar, puderam ver Pedro passar.
Aleluia. O que você não pode fazer, Deus faz por você. Está aqui no versículo 7. Levanta-te depressa, Pedro, você pode fazer isso. E quando Pedro levanta, caíram-lhe das mãos as cadeias. Isso eu posso fazer, Pedro, isso é comigo. A cadeia cai. O inferno tem que se dobrar diante do poderio do Todo-Poderoso. Diz a palavra do Senhor que Pedro passou por todos esses soldados. Deus fechou os olhos dos guardas. Eu quero dizer para você que com Deus você está seguro. Aleluia. Com Deus, você que está aí ouvindo esta palavra, com Deus você está seguro. Com Deus você está seguro. Salmo 27, versículo 4. Com Deus você está seguro. Salmo 27, versículo 4. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. E Pedro, agora, ele sai da prisão. E quando ele chega na última porta, a porta que dava acesso à saída da prisão, a Bíblia diz que a porta abriu sem mão. Sem mão. Os irmãos já viram em certas agências bancárias que quando você chega e pisa no determinado local, a porta se abre automaticamente. Aqui, aleluia, sem tecnologia, o poder de Deus, isso é o poder de Deus. Quando Pedro ia acompanhando o anjo, chegou próximo da porta, a porta fez assim, ó. Tem porta fazendo assim nesta noite, ó, se abrindo para você. Tem porta se abrindo para você nesta noite. Receba essa palavra, meu irmão. Tem porta abrindo para você, tem porta abrindo para a sua família. E diz a Bíblia que Pedro tornou-se assim e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Esse João Marcos aqui é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E ali muitos estavam reunidos e estavam orando por Pedro. E quando ele bate na porta, diz a Bíblia que uma menina foi atendê-lo, uma menina chamada Rode, saiu ao encontro, escutou e foi atender. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Aqueles que estavam orando, o milagre foi tão grande, pastor, que aqueles que estavam orando, eles nem acreditaram. É como se dissesse: mas já
vão olhar o teu milagre. Estende a mão assim em nome de Jesus, vamos terminar. Vão olhar o teu milagre e vão dizer, mas já é Deus que vai fazer na tua vida. Estavam orando, mas não pensavam que a resposta viria tão rápido. A resposta de Deus veio automática. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei qual é a tua aflição, qual é a tua causa, mas há intervenção divina em tempo de crise. Deus vai intervir em nosso favor. Receba essa palavra, você que ainda não aceitou a Cristo, entenda que em Cristo há esperança, em Cristo há vitória, em Cristo há solução. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus.